Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Que Jesus continue nos abençoando e continue nos amparando. Bom, meus irmãos, vamos ver se dá para a gente gravar agora, né? Porque mais cedo não deu, né? A internet está cortando muito, né? E a gente está tentando e vamos ver se agora vai dar certo. Bom, meus irmãos, vamos então gravar, né? Vamos começar o estudo, né? Que a espiritualidade nos assiste em nome de Jesus, em nome de nosso Pai maior. Que Jesus, nosso Mestre Divino, principalmente nosso Mestre Divino, possa nos assistir nesses estudos da tarde de hoje, trazendo os medicamentos, né? Como médico divino para nossa aguinha, né? Amparando, abençoando e protegendo todos os lares, inclusive todos que estão aí passando por dificuldades, pelas aflições e sofrimentos que estão passando, e que Jesus assista a cada familiar, a cada membro de todas as famílias que estão passando por todas as necessidades, que Jesus socorra cada um delas, na pessoa de cada irmão que possa estar aí do lado, e aqueles que estão distantes também, que possa estar auxiliando, né, com donativos, né, roupa, remédio, água e mantimentos também. Que Jesus abençoe, que Jesus enriqueça cada vez mais os atos de cada um. Que Deus abençoe, Senhor. Que assim seja. Bom, meus irmãos, então vamos lá, né? O parágrafo 10. O ódio. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tomai, sobretudo, a peito amar o que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. O Cristo que deveis considerar modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento, que deveis considerar modelo, amor. Ele amou até dar o sangue e a vida por amor. Missionário do amor, penoso vos é o sacrifício de amar os que vos ultrajam e perseguem. Mais precisamente, esse sacrifício é que vos torna superiores a eles. Se odiasseis como vos odeia, não valereis mais que eles. Amá-los é a hóstia imácula que ofereceis a Deus na ara de vossos corações, a hóstia de agradável aroma, cujo perfume sobe até o seio. Se bem a lei de amor mande que cada um ame indistintamente a todos os irmãos, e ela não coraça o coração contra os maus procederes. Esta é, ao contrário, a prova mais angustiosa, e eu sei bem, porquanto durante a minha última existência terrena experimentei essa tortura, mas Deus lá está e pune nesta vida e na outra os que violam a lei de amor. Não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima Deus à criatura e o ódio a distancia dele. Vénolo, Bordeaux, 1861. Bom, meus irmãos, hoje está um calor imenso, né? Tem uns 2 ou 3 dias, né, que não chove aqui onde eu moro, né? E tá um calor imenso. Agora tampou tudo, eu acho que vai dar uma chuvinha. Tá até querendo dar uns pinguinhos, vamos ver se chove, né? A gente tem até medo, porque quando chove, chove forte, acaba acontecendo alguma coisa. Mas Deus está no leme, né? Jesus está aí protegendo todo mundo. Mas não esqueçamos nunca, né? Deus está no leme, está aí amparando a todos, né?
e tá aí nos sustentando. E Ele é Pai, né? Ele sabe o que faz. Ele sabe onde mexe. A cada um de nós, né? Vamos lá. Então, meus irmãos, vamos pensar que Ele sabe onde faz o seu reboliço, né? A gente às vezes não sabe o que diz, né? A gente às vezes, uma palavra que a gente fala, a gente não sabe o que diz, né? Mas Deus sabe o que faz. Então, às vezes a nossa palavra, nossa maneira de agir é muito pequena, mas o nosso ato fala mais do que as nossas palavras. Então, por isso, é muito justo, né, o que a leitura do Evangelho vem falar para nós. Amai-vos uns aos outros e serei felizes. É a única maneira da gente buscar, né, ser feliz aqui na Terra, nesse mundo de tanta aspereza, de tanta luta, né? Não é a luta somente do corpo físico, do trabalho pesado, né? Mas a luta contra o ódio, contra a violência, contra os duelos da vida, né? Porque antigamente a gente sabia que às vezes a gente resolvia tudo na base do rancor, da mágoa, e hoje não, né? Hoje, depois de tanto tempo, Jesus vem nos ensinar que não é bem assim que funcionam as coisas. Aí vem a doutrina dos espíritos explicar para nós que o que Jesus veio nos dizer que é válido, né? Que é melhor esperar mesmo, que é melhor dar outra face, porque aquele que mata pela espada perecerá, porque ele explica porque a lei da reencarnação explica tudo, né? Porque às vezes a gente pensa assim, esperar o quê? 70 vezes 7. Então, a lei da reencarnação vem explicar isso. Esperar 7 vezes 7. Esperar esse tempo para quê? Então, a gente sabe que nessa vida não vai resolver tudo que a gente quer que resolva. Ninguém vai melhorar 100%. Ninguém vai mudar de uma hora para outra, assim como o milagre do vinho, né, da água virar vinho. A gente sabe que não, né? Ninguém vai levantar igual o cego, né? Quando Jesus fazia o milagre do cego, que passava a enxergar de uma hora para outra, ou dos aleijados que voltavam a andar, ou daqueles que estavam mortos, passavam a levantar vivos, né? Então, não é bem assim, porque às vezes nós precisamos desse tempo para a gente melhorar, né? O que Jesus quer pedir para nós, o que aqueles que precisavam acordar dessa forma, melhorar dessa forma, que Jesus usou todos desses dessa maneira para poder nos chamar a atenção, para que a gente viesse acordar, ou estou aqui, ou vem cá, vocês precisam me seguir, ou eu sou um médico dos médicos, ou eu vou salvar vocês. É a única maneira da gente seguir, de vocês me seguir e serem salvos. Ou vamos lá, nós precisamos alcançar esse caminho, que esse caminho é o único que nos leva a Deus, o caminho da salvação. Esse é o caminho. Mas então, meus irmãos, ele falou que nós precisávamos contar até 7 vezes 7 para aprender a perdoar, para poder repensar os nossos erros, repensar os nossos sentimentos. Porque nós hoje sabemos
que quando a gente fica com raiva, quando a gente é atacado nos nossos sentimentos, quando a gente sente que está com raiva mesmo, que está com ódio, a gente pensa, a gente não dá conta de sair daquele sentimento de mágoa, né? Sozinhos, nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de Deus no nosso coração. Nós precisamos de Jesus no nosso coração para nos ajudar a sair desse sentimento. Então, como que nós vamos sair desse sentimento, meus irmãos? Então, nós precisamos de tempo para isso. Então, a gente sabe que quando a gente dá um tempo, a gente consegue sair, né? Olha, quando a gente discute com o nosso esposo, ou a nossa esposa discute com os maridos, quer dizer, a gente está falando vice-versa, né? Não estamos falando, nós estamos falando de uma maneira pejorativa, né? Seu marido discute com sua esposa, seu esposo discute com o seu marido. Então, quando a gente vê isso, que ele sai de manhã ou ela sai de manhã, trabalha o dia inteiro, quando chega à noite, de tarde, ela já está com outro pensamento e ele também. E quando deu tempo de pensar, deu tempo de passar aquele sentimento ruim, deu tempo de repensar, então já está com o coração mais mole, mais, né? Já tem vontade já de passar, de mudar aquilo. Isso quando a gente discute assim, de dentro, assim, são coisinhas bobas de dentro dos nossos lares, né? Então, isso só mostra para nós, meus irmãos, que essas coisinhas cotidianas é fácil de esquecer. Mas e quando são coisas mais duras, mais difíceis, que não amolece tão fácil o coração? A gente não está falando de uma discussão entre pai e filho, mãe e filho, porque mãe perdoa fácil, pai perdoa fácil. Nós estamos falando de um amigo ou de um vizinho, daquele que a gente fala que não vai perdoar nunca mais. Aquele que nós precisamos perdoar mesmo. É aquele que a gente fala assim, ó, nunca mais eu vou te perdoar daquilo. Isso já não tem mais tempo mais na nossa vida, não, meus irmãos. Fora com esses costumes bárbaros. Antigamente a gente sabia que isso era levado ao duelo, né? Que são aqueles crimes que vinham por duelos parciais de casamentos, né? Que a mulher traía o marido traía a mulher, mas os maridos, né? Que era causados aqueles duelos de antigamente, que era fácil, matava ali, já jogava na esquina de lá. Graças a Deus, hoje não existe mais isso. Graças a Deus. Pelo menos dentro da nossa igreja, dentro das igrejas que existe Jesus, não existe mais essa barbaridade, né, meus irmãos? Aquele que anda dentro das igrejas, que sabe o peso, né, que é esse tipo de homicídio, né, de pecado, não comete mais, graças a Deus. Mas tem os que cometem sim, meus irmãos. Tem as mentes doentias que causam esse tipo ainda de sofrimento nas mães, nos pais, nos vizinhos, nos amigos, nos primos, na sociedade. Mas olha, vamos rezar, vamos orar, vamos evitar, através de preces, de orações, para que o nosso mundo se modifique, que esse sentimento suma da nossa face, da terra. Somente com orações são capazes de fazermos com que essas mentes doentias se apagam
do nosso mundo, da nossa terra, da nossa escola terra, né? Mas a gente está falando de nós, aqueles que acham que são homens de bem, meus irmãos, porque nós achamos que somos homens de bem, aqueles homens e mulheres que não são dados mais a errar, aqueles que falam que são homens de bem, aquele que não rouba, que não mata, que não tem desejos de vinganças, pelo menos não as vinganças graves, né? Mas que estão ali, olha, eu não te perdoo, não. O que você fez com meu filho, você me maltratou meu filho, eu não te perdoo. Nunca mais. Vai chegar o dia que eu irei de te vingar. Vingarei meu filho, ou vice-versa, ou meu ou filho, ou amigo. Entendeu, meus irmãos? É esse tipo de coisas assim que nós precisamos tirar do nosso vocabulário, que nós precisamos tirar dos nossos sentimentos. Esses sentimentos que não têm mais lugar na nossa sociedade de homens de bem. Isso não existe mais porque nós temos Jesus no nosso coração. Nós temos Jesus nos pensamentos. Nós precisamos seguir Jesus. Nós somos homens que seguimos os passos de Jesus. Então precisamos passar, acabar com esse tipo de sentimento de dentro de nós. Nós precisamos buscar, então, quando nós temos assim alguma discussão, porque discussão é muito, é normal ter, porque nós vivemos numa sociedade, meus irmãos, aonde a gente, olha, dentro dos lares, hoje as igrejas estão permitindo, né, assistir televisão, assistir jogos, né? Hoje, dentro de casa, a gente pode assistir uma novela, por exemplo. Muitas novelas não são assistidas num certo canal, mas assistem outras, que são novelas religiosas, né? Mas são vistos jogos também, porque jogos são esporte, o corpo humano precisa se praticar esportes. Então a gente pode torcer, que torcer é saudável, não é? Às vezes os times dos nossos maridos, né, dos nossos filhos vão jogar, a gente vai em quadra para poder assistir, né? Então o homem moderno hoje está modificando as suas vidas, estão sendo normal isso. Então, a gente está vendo que a gente pode, então, levar as discussões normais. É normal, porque a gente somos pessoas que pensamos e temos as nossas diferenças. E essas diferenças, meus irmãos, pode haver discussões. São discussões que podem também ser discussões saudáveis, daquelas que a gente pode falar assim, não, fulano, é assim, é assim, é assim, é assim, e eu possa vir me magoar ou você se magoar. Mas como vir fazer uma reconciliação, então, por conta disso, para que essa mágoa não venha me prejudicar ou te prejudicar? O que é que nós vamos fazer, então? Como vamos fazer para aprender a amar direto, sim, como Jesus quer que nós fazemos? Amai-vos uns aos outros e sejais felizes. É assim que o Evangelho quer que nós fazemos. Meus irmãos, nós não estamos falando assim somente para os espíritas, mas para quem quiser ouvir. Porque isso é o Evangelho de Cristo. Isso não é só uma religião, isso é Jesus falando para nós, é Jesus nos ensinando.
É Jesus conversando conosco. Isso é vencer o mal. E a única maneira de a gente vencer o mal é trabalhar o nosso coração. E trabalhar o nosso coração é trabalhar no bem. E como nós podemos vencer então o bem? Vencer o mal? O bem a gente não vence nunca, porque o bem é a vitória. E essa é a comemoração de tudo. São as festas que nós podemos ir e se reunir, se juntar em nome de Jesus. Essa é a festa. É Jesus. É se reunir em nome de Jesus. É se encontrar, se reunirem em nome de Jesus. Essa é a festa que nós devemos fazer. É a reconciliação em nome de Jesus. Então, a vida presente, meus irmãos, é a reconciliação que nós devemos ter com os nossos adversários, é proporcionar uma série de inapreciáveis de benefício, paz na consciência, né? O maior tesouro que o homem pode desejar no mundo. É a ausência de inquietações e de remorso. Patrimônio que ajuda a aquisição do equilíbrio interior. Para que nós estejamos bem. Para que nós possamos estar dentro do nosso lar. Para que nós possamos ter, por exemplo, fazer um fim de semana feliz com os nossos familiares. Falar, não, hoje, essa semana, eu vou tirar essa semana para mim sair com meus familiares, com a minha família, com minhas filhas e filhos, com a minha esposa, meu esposo. Vamos sair, vamos estar em algum lugar com a nossa consciência tranquila, com que eu estou bem, que eu estou em equilíbrio com Deus, com a natureza, livre de qualquer remorso, que eu estou livre com o meu interior, que eu fiz tudo que estava no meu alcance para o meu próximo, seja lá ele que for, religião que for, não importa, eu fiz o que estava no meu alcance. Entendeu, meus irmãos? É isso. É um sono tranquilo, assegurado de bem-estar espiritual, enquanto o meu corpo descansa. Aí eu vou ter um despertar sereno, premiado. O coração que enriqueceu de experiências novas no contato com o benfeitor desencarnado, construção preciosa. Vamos ter encontros com preciosas amizades nesta e na outra vida, na vida extrafísica, o que é fundamental para todos nós, especialmente, né? Assim, porque a gente pode dormir, meus irmãos, e lá no nosso sono encontrar com um vizinho, com um amigo, com um primo e ter conversas com esses companheiros, amigos, entendeu? E acordar felizes e falar, mãe, hoje eu sonhei com fulano, tivemos uma conversa maravilhosa, tivemos, assim, uma tranquilidade, um bem-estar enorme, acordei bem, tranquilo. Agora, já pensou se nós brigarmos, discutirmos com alguém e à noite a gente sonhar com aquela pessoa? Vamos acordar irritados. Vamos trabalhar irritados. Por quê? Porque eu tive um sono horrível, irritadíssimo. Vou acordar mais irritado ainda.
Então, meus irmãos, quer dizer, o nosso bem, viver bem, é reconciliar com os nossos inimigos, com nossa consciência. É isso que Jesus pede para nós, meus irmãos. Se eu não der conta de fazer isso, então vamos trabalhar nossos sentimentos. E trabalhar os nossos sentimentos é trabalhar em favor do nosso próximo. O exercício é trabalhar no bem. Amar-vos uns aos outros é oferecer o nosso tempo livre em favor do nosso próximo. É procurar ajudar aqueles que estão em necessidades maiores que a nossa. Meus irmãos, às vezes a gente até falar é fácil, né? Para quem fala é fácil, mas acertadamente, para quem fala e trabalha, é fácil. Geralmente quem fala é quem trabalha, porque falar não é fácil, não. Geralmente quem fala é quem faz, porque conhece a verdadeira preciosidade daquilo que está falando. Porque sabe os tesouros que tira do coração para poder falar para o próximo. Sabe, meus irmãos, que quando nós dispusermos a compreender e a seguir o conselho do Mestre, né, os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Nossos corações inundarão-se-ão de um júbilo diferente, de um júbilo sublime, que nenhum tesouro do mundo pode substituir ou compensar. Feliz a criatura que diariamente, após honesto exame de consciência, pode dizer: minha alma está virgem de ressentimentos. Não sinto dentro de mim nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Não tenho inimigos. A todos estimo, prezo a todos e desejo bem. A todos desejo bem. Podem existir criaturas que não me compreendam as atitudes, o idealismo, mas eu as compreendo. Por isso, meus irmãos, que aí nós buscamos a reencarnação. O espírita busca a reencarnação para poder explicar essas coisas. Que somente a reencarnação é que mostra para nós que somente o espírito que trabalha vida após vida, cansado de sofrer as dificuldades, de não perdoar, é que volta cansado, né? De tanto sofrer, volta ali com uma nova oportunidade e abre seu coração e vai trabalhar. Né? Acorda com o coração pronto para nova caminhada, em vontade de fazer para o próximo aquilo que não fez nas vidas passadas. Muitos de nós entramos em depressão, porque tem uma vida toda e não fez nada, né? Não saiu de dentro do seu lar. Quantos de nós, né, ficou a vida inteira trabalhando dentro de casa, cuidando só dos seus afazeres domésticos, sem poder trabalhar, sem poder fazer nada de fora de casa? Quantas mães, né,
tristes, acabaram suas vidas cedo, né? Que as mães, os pais morreram cedo por isso. Porque não podia sair para trabalhar, não tinha uma vida fora de casa, não podia se movimentar, não tinha outros sentimentos, não tinha como viver uma vida lá fora, né? Não tinha intenção alguma, vivia para os seus filhos, para o seu marido e pronto, né? Hoje não, as mulheres saem para trabalhar, têm uma vida lá fora, no seu trabalho, chega dentro de casa, tem sua vida dentro de casa para trabalhar, tem seus filhos, então sabe o que pode corrigir nos filhos, né? Para que os filhos não sofram. Sabe onde trabalhar nos filhos para corrigir. Sabe com os depoimentos dos companheiros de trabalho que sofrem dentro de casa. Sabe colocar o que está errado, o que precisa corrigir, né? Antigamente não. Nós colocávamos os filhos para trabalhar ou para estudar, e eles erravam lá fora e ficava por isso mesmo. Chegava em casa, nós não sabíamos onde que nossos filhos tinham errado. Só quando errava, apanhava e pronto, né? Hoje não. Hoje a gente sabe que eles erram lá fora e sabemos o que eles erram e o que nós podemos corrigir. Só que muitas mães não estão corrigindo, meus irmãos. E o preço é muito caro. Nós não estamos ensinando esses filhos a perdoar. E isso vai nos custar muito caro mais tarde. Né? Porque eles têm que aprender a perdoar. Perdoar porque precisamos desse perdão. Precisamos que eles aprendam a perdoar, porque eles também têm que ser perdoados. O coleguinha precisa aprender a se perdoar uns aos outros. Né? Muitas vezes nós não ensinamos isso, não. Os nossos filhos apanham lá fora, a gente ensina eles a bater um no outro. Se apanhou? Por que você apanhou? Se você apanhar de novo, hoje você vai apanhar. Eu sei que vai apanhar de novo. A gente fala assim, né? A gente vê os filhos falar isso. E se brincar, a gente ainda vai lá no colégio, onde estuda o filho, ainda ameaça as mães deles. Ó, se você entrar, ainda te bato também. Aí brigam os pais. Não, meus irmãos, não é assim, não. Nós estamos aqui para reconciliar enquanto nós estamos a caminho uns com os outros. Porque nós estamos aqui para buscar nossa felicidade. Porque quando a gente chegar no mundo espiritual, nós não temos mais tempo, nós temos tempo é aqui, na carne, no corpo físico. Enquanto nós temos consciência, nós temos que aprender a vencer o mal, né? Nós comumente empregamos a expressão guerrear o mal como se bastasse nossas atitudes mais fortes para exterminá-los, vencê-lo. Sem dúvida, semelhante conceituação é de todo imprópria, porque em muitas circunstâncias, para limitá-lo, podemos dispensar vigilância e firmeza. Ainda assim, muitas vezes, urdindo-lhe as manifestações com violência, criamos outros males e a se expressarem através de feridas que apenas o bálsamo do tempo consegue cicatrizar.
Então, meus irmãos, tem ferida que realmente a gente não consegue perdoar agora. Por isso que é preciso a reencarnação. Entenderam? Muitos de nós não aprendemos a perdoar. Então, por isso que o Espiritismo sugere não, nem recomenda não. Tá aí a reencarnação, para que a gente aprenda a perdoar. Porque se a gente não perdoar nessa, vamos ter que perdoar na outra. O Espiritismo vem claramente falar. Se a gente tem um inimigo e a gente não conseguiu perdoar esse inimigo de jeito nenhum, em várias reencarnações, a gente vem e não queremos perdoar, o que vai acontecer? Nosso Pai, na sua bondade, na sua misericordiosa oportunidade para nós, para a gente não perder de vez, não continuar aumentando ainda mais o nosso débito, o que ele faz? Ele coloca aquele filho junto de nós, aquele espírito dentro da nossa casa, como sendo filho e mãe, filha e mãe. São aqueles filhos que ficam ali procurando ser perdoado pela mãe, sabe? Procurando, sempre ali, tá ali, fazendo tudo que está no seu alcance para que chame a atenção da mãe, para a mãe, para ele, e não consegue, entendeu? Procurando mãe, e a mãe não dá atenção, só para aqueles outros filhos. Olha só, meus irmãos, e tem também a parte em que e tem aquela parte também que é o contrário. A mãe dá atenção demais. E não o contrário. Tem mãe que chora de noite. Porque faz tudo pro filho. E o filho não tá nem aí. Prefere os outros de fora. Tem tudo dentro de casa. Tudo. Mas prefere dar atenção para os de fora. É muito bom, humilde. Você tem notícia dele em todos os lugares. Mas dentro de casa, falta pouco bater nos pais. Que é isso? É má educação? Não, meus irmãos. É porque fomos inimigos e não conseguimos, dentro de outras oportunidades, mudar essa situação. Aí vem dentro da nossa casa para a gente aprender a perdoar eles, não 7 vezes 7, mas 7 vezes 77 vezes, não 7 vezes 70 vezes 7 vezes 77 vezes, e aí e vai uma vida inteira. E a gente tá velhinho, e o filho tá lá, e a gente tá perdoando, e perdoou, e aí pronto. A gente morre e o filho não modificou, continua do mesmo jeito. Aí vem o remorso. Eu não perdoei meu pai e minha mãe enquanto eles estavam aqui. Eu fiz isso, aquilo e aquilo outro. Será que ele me perdoou? Será que ela me perdoou? Claro que perdoou, meus irmãos.
Aí pedimos outras oportunidades junto com aqueles velhinhos para poder enchê-los de amor, de carinho. E assim é a nossa vida, meus irmãos. Cheios de mistérios que só Deus sabe explicar. E Ele explica isso através do Espiritismo. Desculpa, meus irmãos, para aqueles que não entendem, né? Que não aceitam a doutrina espírita. Mas, como eu falo, né? Esse canal, ele é espírita. Perdoe-me, meus adversários. Os adversários, assim, da doutrina espírita. Mas eu não estou falando para incomodar ninguém, não, meus irmãos. Estou aqui com o meu compromisso, né, de estudar e de estudar a doutrina espírita, né? E de levar esse estudo para quem quiser estudar junto comigo, viu? Eu tentei não fazer os estudos mais, mas eu acho que meu compromisso é de fazer comigo mesmo, porque eu senti falta. O dia que Deus não quiser que eu faça mais, Ele vai parar e pronto. Entendeu, meus irmãos? Então, meus irmãos, o apóstolo, contudo, é claro na fórmula precisa do verdadeiro triunfo. Não deixe vencer pelo mal, vence o mal com o bem. Prosseguir quase sempre é fomentar o melhor processo de extinguir a calúnia, a maledicência, é confiar o nosso próprio verbo e a maledicência é confiar no nosso próprio verbo, a desculpar e a bondade. O recurso mais eficiente contra a preguiça é o nosso exemplo firme no trabalho constante. O meio mais seguro de ajustar aqueles que desajudam ao próximo é ajudar cessantemente. O remédio contra a maldição é a bênção. O antídoto para o veneno da injúria são a paz do silêncio e o socorro da prece. Por isso mesmo, Jesus ensinou: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai por aqueles que vos maltratam e caluniam, perdoai 70 vezes 7, ofertai amor aos que vos odeiam. Podemos, pois, muitas vezes combater o mal para circunscrever-lhes a órbita de ação, mas a única maneira de alcançar a perfeita vitória sobre ele será sempre a nossa perfeita consagração ao bem restrito. Essa é a nossa oportunidade de buscar crescer, meus irmãos. Essa é a nossa oportunidade que Jesus está nos dando de estar aqui na terra, na escola terra. É a nossa família. É os nossos amigos, é os nossos vizinhos, é os nossos companheiros de trabalho, é os nossos patrões, é os nossos companheiros de doutrina, é todos aqueles que estão ao nosso lado,
são os nossos que estão mais próximos. É todos aqueles que nós podemos, talvez, sem querer, algum dia, vir sem querer, de alguma forma, entrar em contradição, poder vir a ter como adversário, poder vir ao mesmo tempo, buscar na mesma hora a desfazer esse sentimento maligno. Porque temos a oportunidade de buscar pensar diferente, de buscar reconciliar ao mesmo tempo, de buscar a verdade e desfazer a falsidade, a mentira, a baixeza. Porque não há mais lugar, meus irmãos. Não há mais lugar para esse sentimento no nosso coração. Nós estamos cansados. Nossa alma não aguenta mais guardar esse sentimento dentro de nós. Por isso que a gente entra em depressão. Porque ela está buscando sentimentos melhores para sentir. Porque somente o amor nos favorece. Somente a busca de sentimentos melhores nos faz feliz. Você já reparou, meus irmãos, que quando a gente está quando nós estamos assim, fazendo alguma campanha boa para o bem, quem já fez? Na sua igreja, na sua casa de fé, numa roupa, quando se envolveram para fazer algum bem ao seu próximo, vocês já sentiram aquele melhor sentimento naquele momento? Uma alegria vir de dentro do coração, uma alegria assim, indescritível, assim, a gente não sabe nem explicar o que está sentindo, de tão gostoso que é. Só quem faz é que sabe. O que a gente está falando, meus irmãos? É uma coisa contagiante. Experimenta. Vão numa sopa, vão num lugar assim onde faz uma doação de roupas usadas. Só de você ir lá levar em algum lugar. Mas roupa usada, meus irmãos, não é roupa rasgada, aquelas que você não usa mais, não. Porque tem gente que pensa que roupa usada são aquelas rasgadas, surradas, que não serve mais para ela, que vai servir para o seu próximo. Não, se não serve para você, não serve para mais ninguém, não. Aquilo é jogar fora no lixo. É para jogar fora no lixo. Roupas usadas que nós devemos usar é aquela roupa que eu gosto,
mas que eu não vou usar por algum motivo, ou porque não me serve mais, ou porque eu já cansei, enjoei. Não me serve mais por esses motivos. Então, o que, que eu vou fazer? Vou doar ela para quem vai servir. Vai servir para alguém que usa aquele número, ou então para aquela pessoa que ainda gosta daquela roupa e quer vestir. Ô, meu irmão, minha irmã, tá aí. Ou se você não quer doar, põe para vender, porque aquele que quer comprar vai valer alguma coisa e aquilo que deu, aquele valor que deu, vende para algum lugar usado, né? Que compra roupas usadas, e aquele dinheiro que deu, você compra algum arroz, feijão, algum óleo e leva para alguém que está precisando. Compra uma caixa de leite e dá para uma família pobre que não tem como comprar, que tem crianças pequenas em casa. São coisinhas assim que faz com que o mundo fica diferente. Entendeu, meus irmãos? É isso que Jesus vem ensinar, é dar aos pobres. É isso. Mas os pobres hoje em dia são a gente mesmo, meus irmãos. Hoje não existe pobre. Pobres são nós mesmos, porque na mesma hora que a gente tem tudo, a gente já não tem nada. Somos pessoas que nos ajudamos. Isso sim, são pessoas que estão no mesmo barco. No mesmo barco, nesse barco que é a terra. Estamos todos navegando. E esse barco, né, esse barco grande, estão navegando por águas que vão nos levar até Deus. E quem está no remo, quem está lá na direção é Jesus, guiando-nos a todos. E nós estamos remando ali, ó, remando. Entendeu? Uns cansam, para de remar e ficam ali, é preguiça. Tem preguiça, abandona tudo. Vai demorar mais para chegar lá. A hora que ele achar onde ele parou, ele vai demorar tempos ainda para buscar. Não vamos ser um desses, não. Vamos buscar de onde nós paramos e vamos continuar a trabalhar em nós, a ensinar nossos filhos aquilo que nós já aprendemos de bom, a ser esse homem de bem que Jesus ensinou. Com vista ao amanhã, a confraternização com os adversários e as outras palavras, a reconciliação com os inimigos aconselhadas por Jesus apresenta vantagens à natureza espiritual, imprescindível ao nosso progresso. Assegura hoje aquela euforia que nos dará amanhã o definitivo e a verdadeira felicidade. A maioria das obsessões resulta de ódios que se fixaram no tempo e no espaço, a poeira dos séculos, há milênios, pela incapacidade do perdão recíproco. Reconhecemos casos de vingança que atravessaram a noite dos tempos, desceram ao abismo dos milênios, levando hoje a alucinação e a delinquência, almas que praticaram ou se compliciaram em crimes hediondos. A estima fraternal garante para o porvir de nossas lutas evolutivas
reencarnações liberadas de penosos compromissos e dolorosas consequências. O desatamento de laços hostis ou simplesmente antipáticos que muitas vezes distanciaram companheiros de jornada abre aos nossos espíritos sublimes oportunidades de construirmos em vez de apenas reconstruirmos. Tais considerações, formuladas à base de raciocínio poligenístico, demoram a sabedoria de Jesus quando afirmou que o Espírito de verdade restauraria os seus ensinamentos. Quanta lógica, quanto bom senso, quanta claridade nos conceitos evangélicos interpretados à luz do Espiritismo. O nosso coração se enriquece, a nossa alma se torna feliz, a nossa consciência se ilumina por havermos aceito esta fortuna, este patrimônio invaliável que o Cristo de Deus, através da personalidade missionária de Allan Kardec, legou à humanidade planetária. Reconciliemos-nos, pois, com os adversários de ontem e de hoje, se tivermos na certeza inabelável de que o perdão irrestrito com o esquecimento de toda falta abrir-nos a porta que nos induzirá mais tarde no santuário de luz da vida infinita. E não esqueçamos, a benefício de nossa própria felicidade agora e sempre, a suave advertência do nosso Senhor Jesus Cristo. Os maus discípulos serão conhecidos, os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Então é isso, meus irmãos. Nós usamos hoje para nossos estudos, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, né? O Espiritismo de Allan Kardec. Nós usamos estudando o Evangelho de Martins Peralva e vocês vão rir de mim, mas eu não abandono esse livrinho. O meu livro é tão velhinho e tão bagunçadinho, mas eu adoro ele. Oh, desculpa, viu? Mas eu gosto muito dele. Palavras de Vida Eterna. Algum dia eu vou poder comprar um novo, mas por enquanto eu acho que é o velho que tem as minhas vibrações mesmo, com faltando capa, mas do jeito que ele tá aqui, é as minhas vibrações que tem nele, tá, meus irmãos? Então, infelizmente ele tá desse jeito porque ele foi vítima, tá, de maus tratos e infelizmente, quando eu consegui recuperar ele, já estava nessas condições. Mas tá tudo bem, né? Pelo menos eu consegui recuperar ele desse jeito. Então, meus irmãozinhos, que Jesus abençoe. Quando vocês, ao final de tudo, vocês tomem a água, tá? Se quiserem pôr na água para vocês beberem mais tarde, aumentar, pode aumentar, viu? Porque quando vocês fizeram a prece, elevarem o pensamento, né? E a espiritualidade colocou os medicamentos para vocês. Então, naquilo que vocês precisavam. Que Jesus abençoe e ampare. Oh, meus irmãos, não esqueça de dar o like para mim. Não é porque eu quero ganhar assim, não é por nada disso, não. É porque eu preciso para saber se eu estou agradando, se eu posso continuar, se eu posso, entendeu? Assim, mas é para me ajudar mesmo, viu? Para
é like, é nos comentários. Se vocês não gostou, se gostou, tá? Eu só peço assim, para podem comentar, pode, sim, fazer perguntas, se for do mesmo, assim, assunto, a gente pode voltar, entendeu? E responder, procurar entender aquilo, explicar de novo, entendeu? É nesse sentido aí, tá? Agora, o like, o tinino, eu vou agradecer de verdade, tá bom? E outra coisa, se deixar o nome da família, o nome das pessoas que vocês querem prece, pelo menos os primeiros nomes da família, a gente faz prece. E no próximo estudo, a gente vai fazer prece para sua família antes do estudo, porque se a gente fazer na hora junto, não vai dar tempo, né? A gente faz antes um pouquinho. Mas aí a gente vai falar o seu nome e vai falar que fez a prece, tá bom? Que Jesus te abençoe, te ampare hoje e sempre, viu? Um beijo de verdade para cada um de vocês no coração. Fiquem com Deus.